Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus o abençoe de maneira rica e gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da palavra. Você vai ver aqui na Escritura, aliás, eu vou te mostrar na Escritura como ser forte na prova, como ser forte no deserto. Você vai ver aqui que você já tem a mente de Cristo. Se tem a mente de Cristo, como diz em 1 Coríntios 2,16, diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Como falei, já é um passo, aliás, um grande passo, mas precisa de um pouco mais, além de ter a mente de Cristo. Qual é o segundo passo? Já que tem a mente de Cristo, como a Escritura diz isso, 1 Coríntios 2,16. O segundo passo é viver o pensamento da mente dele. O primeiro passo, Cristo já deu por nós, que ele diz que temos a mente dele. Agora nós temos que viver o pensamento da mente dele, para ser alguém forte, ser alguém inabalável, ser uma mulher de fé, corajosa, ser um homem determinado, ser uma pessoa preparada ou preparado, pronto ou pronta, para o que der e vier. Se você deseja ser essa pessoa, eu pediria que você ficasse nesta mensagem. E no fim dela você vai se tornar alguém mais forte do que o que você já era, no nome de Jesus. Porque como diz a Escritura, como penseis, assim sucederá. Muitas pessoas pensam a vida de forma negativa. E como a Escritura diz, como penseis, assim sucederá. Se eu pensar de forma negativa, vai me acontecer o que é ruim. Agora, se você pensar de forma positiva, vai te acontecer o que é bom. A Bíblia é quem diz isso. Ou seja, você já tem a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Mas agora, o que fazer para viver o pensamento dele? Romanos 12:2. Não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, queridos irmãos, como falei, já temos a mente de Cristo, é um grande passo, porém agora precisamos ver esse pensamento. Qual é o pensamento? O pensamento da fé. Porque há muitas pessoas que mesmo tendo a mente de Cristo, mas elas não têm estrutura espiritual para suportá-lo, por exemplo, um deserto. Há pessoas me ouvindo que quando enfrenta algum tipo de deserto, começa a perguntar: Deus, eu joguei pedra na cruz? Por que isso só acontece comigo? Porque esse pensamento aqui, senhoras e senhores que me ouvem, o pensamento humano. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz que esse pensamento aqui é pobre e é fraco. O nosso pensamento humano, estou falando do pensamento humano, é pobre e é fraco. Ou seja, se o pensamento humano é pobre e fraco, não devemos nos apoiar nesse pensamento jamais. Para que você entenda, se a gente tomar a decisão baseado, tendo como base esse pensamento que é pobre e é fraco, se alguém nos odiar, esse pensamento que é pobre e que é fraco, sabe o que ele vai exigir de nós? Que a gente odeie de igual modo aquele alguém, porque nos odeia. Esse pensamento que é pobre e que é fraco, esse pensamento aqui vai nos ensinar como ser forte. De que maneira? Nos ensinar a amar aquele alguém que nos odeia. Esse pensamento aqui, que é pobre, que é fraco, se a gente passar por um deserto ou se encontrar dentro de uma má notícia, esse pensamento aqui vai querer nos jogar na depressão, nos fazer desistir, desanimar, vai tentar nos convencer de que a gente não somos capazes, vai tentar nos convencer de que a gente não vai conseguir, vai tentar nos convencer de que a gente não vai suportar aquele deserto, aquela má notícia. Esse pensamento que é pobre e que é fraco, esse pensamento aqui vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Veja que é o contrário, é o oposto. Esse pensamento aqui vai tentar nos desanimar na fé. Esse pensamento humano que diz em Gálatas 4:9 é pobre e fraco. Se a gente passar por alguns temporais, esse pensamento vai tentar nos convencer de que a gente não vamos conseguir suportar tudo aquilo. Esse pensamento aqui vai dizer assim: não temas, eu sou contigo, eu sou o teu Deus.
Sou eu quem te ajudo. Sou eu quem te sustento com a minha destra fiel. Esse pensamento aqui que é pobre e que é fraco. Se alguém não me perdoar por algo, esse pensamento aqui vai tentar me convencer para que eu também não perdoe aquele alguém. Esse pensamento aqui, porque é pobre e fraco. Esse pensamento aqui vai me fortalecer, exigindo de mim que eu perdoe, mesmo alguém que não consegue me perdoar. Porque quem perdoa é digno de perdão. Quem não perdoa não é digno de ser perdoado. Esse pensamento aqui vai tentar me convencer para que eu odeie as pessoas, por algo que elas dizem ou por algo que elas fazem. Esse pensamento aqui vai me fortalecer para que eu possa amar alguém, mesmo aquele que me odeia. Observou que é o contrário? Que é o oposto? O que significa que a gente não pode se apagar desse pensamento aqui jamais. Que é o pensamento fraco, conforme Gálatas 4:9. Fraco e pobre, esse pensamento. O rudimento do mundo, voltar para os rudimentos do mundo, fraco e pobre. Está se falando do pensamento humano. Quando fala dos rudimentos do mundo, que é fraco e pobre, está falando do pensamento humano. Então não podemos viver tendo como base o nosso pensamento humano, porque o nosso pensamento humano vai pensar sempre de forma negativa, mas o pensamento de Cristo vai nos levar a pensar sempre de forma positiva. O pensamento humano, senhoras e senhores, se alguém recebe a mal notícia, há muitas pessoas que não têm estrutura espiritual para suportar a mal notícia. Há pessoas que entram em depressão. Há pessoas que tiram a própria vida. Pensa assim, já que eu vou morrer, eu vou me matar logo para sofrer menos. Tem gente que vai lá e se mata com as próprias mãos. Quanto esse pensamento aqui vai nos convencer, nos fazendo forte, nos levar a entender que a palavra final na vida da mulher, do homem de Deus que tem fé, a palavra final não vem do médico, vem de Deus. A palavra final é Deus que dá. Esse pensamento aqui vai tentar nos fazer desistir de um sonho, de um plano ou de um projeto. Esse pensamento que é pobre e é fraco, esse pensamento aqui vai dizer, sabe o que? Bem sei que tudo pode. Nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Esse pensamento aqui vai tentar nos convencer, por ser fraco e pobre, de que alguém não tem que ser dizimista na igreja que congrega. Esse pensamento aqui vai dizer que a gente tem que ser um fiel dizimista para não viver debaixo de maldição. Esse pensamento aqui, que é fraco e pobre, se uma porta se fechar, alguém vai para Deus e dizer, Deus, eu joguei pedra na cruz, porque deu errado, porque aquela porta não se abriu para mim. Porque esse pensamento é fraco e é pobre. Esse pensamento aqui vai dizer, eu ponho uma porta aberta diante de ti, aonde estará aberta de contínuo, onde nem de dia nem de noite se fechará. Sempre o contrário, sempre o oposto. Então, senhoras e senhores que me ouvem, nunca se apoiem no seu pensamento próprio. Nunca tome decisões tendo como base esse pensamento. Porque esse pensamento aqui não pode nos acrescentar nada de bom, a não ser problema. Esse pensamento aqui vai nos levar a pensar sempre de maneira negativa, porque é um pensamento fraco e pobre. Então temos que abrir mão desse pensamento e viver um outro, o qual é o pensamento de Cristo, como falou no início. A mente de Cristo já temos, 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora temos que viver o pensamento dele. Porque a pessoa que vive o pensamento humano, dificilmente vai tomar decisões que vai acrescentar alguma coisa de bom. Normalmente a pessoa que vive o pensamento humano, vive sendo escravizado, sendo arrebentado pela vida, achando que está arrebentando, quando na verdade está sendo arrebentado e a pessoa nem percebe. Porque o pensamento humano convence que a pessoa está certa. O pensamento humano vai sempre tentar nos convencer o contrário da palavra de Deus. O pensamento humano vai sempre tentar nos escravizar. O pensamento humano vai tentar nos convencer, por ser um pensamento fraco e pobre, de que a gente tem que aceitar o escândalo, por exemplo. O pensamento humano vai tentar nos convencer, senhoras e senhores, de que o mau exemplo, o mau testemunho não tem problema. O pensamento humano vai tentar nos convencer para a gente aceitar tudo que a palavra de Deus não aceita, porque é um pensamento fraco e pobre. Então temos que passar por essa renovação
e transformação da mente ou do pensamento. Viver em nós um outro tipo de pensamento, porque esse pensamento é o pensamento fraco, esse é o pensamento forte, esse é o pensamento negativo, esse é o pensamento da fé, esse é o pensamento de que não podemos nada, esse é o pensamento do tudo posso naquele que me fortalece, esse é o pensamento de que não conseguimos, esse pensamento diz: eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Esse pensamento é o pensamento da fraqueza, da pobreza, pensar de forma negativa, pensar de forma pequena. Esse pensamento aqui vai dizer: sois mais que vencedor por meio daquele que vos amou. Esse pensamento vai tentar nos convencer para a gente desistir de um sonho, de um propósito, de um projeto. Esse pensamento vai dizer: Deus realiza sonho. Você percebeu que é sempre o oposto? Sempre o contrário? Você percebeu que é totalmente o contrário do nosso pensamento, o pensamento de Cristo? O que significa que nós temos que abrir mão do nosso pensamento, que é pobre e fraco, e passar por esse processo de renovação e transformação mental. Viver nessa mente a qual é a de Cristo, o pensamento dele. Não só basta ter a mente de Cristo, temos que viver o pensamento dele, porque o nosso pensamento é o negativo, o dele é o positivo. O nosso pensamento é fraco, o dele é o pensamento forte. O nosso pensamento, por ser fraco e pobre, é o pensamento do eu não posso. O pensamento de Cristo é tudo posso naquele que me fortalece. O pensamento humano, senhoras e senhores, é uma bomba relógio. O pensamento humano, como mostra aqui a Escritura, é fraco, é pobre. O pensamento humano facilmente coloca alguém em depressão. O pensamento de Cristo, que é o pensamento positivo, não vai ter lugar para depressão, não vai ter lugar para angústia, não vai ter lugar para tristeza, não vai ter lugar para prisão, não vai ter lugar para o mundo, porque é o pensamento da fé, é o pensamento de uma mulher, de um homem vitorioso, é o pensamento do posso tudo naquele que me fortalece, é o pensamento do eu sou capaz, é o pensamento que nos diz eu consigo, é o pensamento que diz eu sou o teu Deus, não temas, eu sou contigo. É o pensamento da fidelidade, porque diz aqui a palavra que sai dele não volta vazia, até se cumprir naquilo para que a designou. Há muitas pessoas que estão me ouvindo agora e estão pensando que Deus atrasou. Há muitas pessoas que estão me ouvindo agora pensando que o plano, o propósito de Deus não vai mais se cumprir. Sabe por que isso? Porque a mente é fraca, o pensamento humano é pobre, por isso pensa de maneira negativa. Mas se você destravar ou virar essa chave e você pensar de forma positiva, dentro de pouco tempo vai começar a se cumprir na sua vida o que há tanto tempo você está esperando. Porque se alguém pensa de maneira negativa, como pensei, já se sucederá. O pensamento de Cristo aqui diz isso. Isso aqui é o pensamento de Cristo. Se alguém pensa de forma negativa, quanto mais de forma negativa alguém pensar, mais vai demorar de se cumprir. Quanto mais de forma positiva você pensar, mais perto está de você viver o que Deus te prometeu um dia. Qual pensamento você está vivendo? A sua mente já é a de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas qual pensamento você está vivendo? O pensamento do eu não consigo ou o pensamento do eu tudo posso? O pensamento do eu sou fraco ou o pensamento eu sou forte em Cristo? O pensamento do eu não sou capaz ou o pensamento do sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus? Que tipo de pensamento você está vivendo? Vê como muitas pessoas desistem fácil de um sonho, já percebeu? Como tem casamentos que acabam, ministério que se fecha. Já percebeu que muita gente desiste de sonhar? Já percebeu que muita gente perde a fé, joga a toalha? Porque está vivendo um pensamento pobre e fraco. Chega uma hora que a pessoa não suporta. Tem que haver essa renovação e essa transformação mental. Viver em você não o seu pensamento que é pobre e fraco, o pensamento humano, mas viver em você mesmo outro tipo de pensamento, o qual é o pensamento da fé, o qual é o pensamento de Cristo, o pensamento do eu tudo posso, o pensamento do eu consigo, do eu sou capaz, o pensamento do eu sou o teu Deus, não temas, sou eu que te ajudo, que te fortaleço, que te sustento com a minha destra fiel.
viver um outro tipo de pensamento, qual é o da fé. A pessoa que vive o pensamento da fé, nada derruba. A pessoa que vive o pensamento de Cristo, pode passar, senhoras e senhores, pelo pior temporal, pelo pior deserto. Entre tantas coisas vai permanecer na fé inabalável, porque não é o pensamento humano que é fraco e pobre que aquele alguém está vivendo, mas está vendo o pensamento da fé, o qual é o pensamento de Cristo Jesus. E aí eu finalizo com uma indagação no seu coração. E você? Qual pensamento você está vivendo? Será que você não é um dos que quer desistir? Será que você não é um dos que quer jogar a toalha? Que está pensando em abandonar a fé, o chamado, o propósito, achando que Deus atrasou, que Deus está demorando? Por conta do pensamento fraco e pobre o qual você está vivendo? Vira a chave, começa a viver um outro tipo de pensamento. Daqui a pouco você vai estar mais forte no poder do Espírito, renovado no poder do Espírito, cheia do Espírito Santo. Daqui a pouco vai estar nas suas mãos, que há muito tempo você estava esperando, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, vou ficando por aqui. Até a próxima, em nome de Jesus.